Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao INAD Experience, o seu guia rápido, direto e sem enrolação para mandar bem no INAD. Aqui, estudar a experiência, não obrigação. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super crucial para a saúde pública e que, olha, é figurinha carimbada no ENAD. A queda da cobertura vacinal aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada em artigos, inquéritos nacionais, estudos mais recentes para tentar entender, né, as causas, as consequências disso tudo. É um ponto-chave, sem dúvida. Vamos descompactar um pouco esses dados, né? Para entender por que um país que sempre teve um programa de imunização tão forte como o PNI está passando por isso agora. E os riscos, né, que não são poucos, como a volta de doenças que a gente achava que já estavam controladas. Exato. E para começar, acho que vale sempre a pena lembrar do sucesso que foi o PNI, né? O Programa Nacional de Imunizações. Ele foi criado lá em 1973. Uhum, E, nossa, o Brasil conseguiu erradicar a varíola, a pólio, controlou sarampo, rubéola congênita, virou referência no mundo, né? virou mesmo. O PNI ele está totalmente alinhado com os princípios do SUS, né? Universalidade, equidade. Ele oferece de graça, assim, dezenas de vacinas, soros, para todas as idades. E por décadas, a gente conseguiu manter coberturas ótimas, acima de 95% para muita vacina infantil. Isso é excelente para proteger todo mundo. Pois é, mas esse cenário, ele mudou bastante. Ali, por volta de 2016, mais ou menos, os números começaram a cair. E de um jeito preocupante, contínuo. Sim, sim. Chegou num ponto crítico em 2019 que, pela primeira vez, nenhuma vacina do calendário infantil bateu a meta. Nenhuma. E os dados mais novos de 2020 e 2021, eles confirmam isso. Sabe, a maioria das vacinas para crianças pequenas até 2 anos ficou ali entre 80% e 90%, bem longe dos 95% que a gente precisa para ter aquela segurança coletiva. Teve dado de 2020 que mostrava cobertura geral até abaixo de 60% para algumas vacinas. Isso enfraquece muito a proteção de todo mundo. Nossa, e a consequência mais direta disso, qual seria? Olha, a pior de todas é a volta de doenças que a gente já tinha controlado. O Brasil, por exemplo, perdeu o certificado de eliminação do sarampo em 2019. Isso depois de surtos grandes que começaram ali em 2018. E a pólio, que estava erradicada desde 94. Meu Deus, a pólio? Pois é, volta a ser uma ameaça real, sabe? O risco do vírus voltar a circular existe. Entendi. Tá, então o problema tá claro. Mas e as causas? Pelo que os estudos mostram, não é uma coisa só, né? É uma combinação de fatores. Exatamente. É uma rede de coisas bem complexa. De um lado, a gente ainda tem barreiras de acesso, problemas na organização dos serviços de saúde. As pesquisas mostram, assim, pais relatando dificuldade, sabe? Falta de tempo para levar criança, posto longe, custo de transporte. Às vezes perde a caderneta de vacinação. E tem problema no próprio posto também. Horário ruim, falta gente, às vezes falta vacina mesmo. Ou aquela recomendação antiga de não aplicar várias vacinas juntas, que ainda persiste em alguns lugares. E imagino que as desigualdades regionais que a gente tem no Brasil também pesam nisso, né? Pesam e muito. Regiões como o Norte e Nordeste, historicamente, já têm indicadores piores. Uma infraestrutura de saúde com mais dificuldades, né? Isso dificulta ainda mais o acesso lá. E claro, a pandemia de Covid-19. Nossa, aí complicou tudo. Sim. Interrompeu campanha, sobrecarregou serviços e gerou medo nas pessoas de ir até um posto de saúde, né? Com certeza. E além disso tudo, tem um fator que tem ganhado muito destaque, que é a tal da hesitação vacinal. Como que isso funciona? Porque os inquéritos ainda mostram que a maioria confia nas vacinas do SUS, né? Mais de 90%. Pois é um ponto interessante e meio paradoxal mesmo. Apesar dessa confiança alta declarada, uma parte importante das pessoas mostra alguma hesitação. E os motivos são variados, viu? Medo de reação adversa, que alguns estudos ligam mais a grupos com menos renda e escolaridade. Ah, tá. Aquela ideia de que a doença nem existe mais ou não é tão grave assim. Uma desconfiança mais geral. E um fator que cresceu demais, a desinformação, as fake news. A tal infodemia, né? Que circula muito rápido, principalmente online. E essa hesitação, ela é igual para todo mundo ou tem perfis diferentes? É bem complexa, não dá para colocar numa caixinha só.
Alguns dados até apontam mais em certos grupos, como os de menor escolaridade, mas ela existe em todo lugar. Geralmente, para entender a hesitação, a gente usa um modelo que fala em 3 Cs, sabe? 3 Cs, como assim? Complacência, que é quando a pessoa não percebe mais o risco da doença, acha que não é perigosa. Confiança, ou a falta dela, né? Seja na vacina em si, na segurança, na eficácia, ou no sistema de saúde que oferece. E conveniência, que são as barreiras práticas mesmo, o acesso físico, o tempo, o custo. Para lidar com a hesitação, tem que olhar para essas 3 coisas. Entendi. Bem complexo mesmo. E diante disso tudo, dessas causas e das consequências sérias, quais seriam os caminhos para a gente tentar reverter essa queda? Olha, as soluções têm que ser variadas, assim como os problemas. Fortalecer o PNI e a atenção primária, é claro, investir em gente e em estrutura, isso é a base. Mas não é só isso. É fundamental combater a desinformação diferente. Como? Com comunicação clara, transparente, baseada na ciência. Iniciativas como o programa Saúde Consciência, por exemplo, são importantes para levar informação de qualidade. E na prática, para melhorar o acesso, o que dá para fazer? A gente precisa pensar além do básico, sabe? Horário de vacinação mais flexível, que funcione para quem trabalha. Fazer busca ativa de verdade, ou seja, ir atrás de quem está faltando vacina. E aplicar o que a gente chama de microplanejamento. Microplanejamento, o que é isso exatamente? É basicamente adaptar a estratégia para cada cantinho, para cada realidade local. É entender. Naquela comunidade ali, o problema é o horário do posto. Na outra, é o transporte que é difícil. Ou será que naquela outra tem um boato específico rolando que está minando a confiança? É um planejamento mais fino, mais de perto, que olha para as particularidades, sabe? Entendi, faz sentido. E, claro, garantir que não falte vacina e reforçar o papel super importante dos profissionais de saúde, especialmente da enfermagem. Eles estão na linha de frente para orientar, acolher, construir essa confiança. Perfeito. Então fica aqui um ponto bem importante para a nossa reflexão, já pensando lá no ENAD, como que essa questão da cobertura vacinal no Brasil acaba refletindo desafios sociais maiores que a gente tem. Desigualdade, né? Seja econômica, regional, a confiança nas instituições, a dificuldade que todo mundo tem hoje para lidar com tanta informação e desinformação na internet. Que tipo de abordagem mais sistêmica, que vá além de só fazer campanha, a gente precisa para garantir a saúde de todo mundo de um jeito justo e que se sustente a longo prazo? Fica aí a reflexão. Encerramos mais um episódio do ENAD Experience. Continue sua jornada de estudos com disciplina e propósito. Até breve!